Olá, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Sou o pastor Claudecir Alves. Gostaria de falar algo da parte de Deus para o nosso coração, falar sobre um pouquinho sobre a humildade, né? A humildade que é tão importante para o ser humano, né? A pessoa humilde, ela reconhece seus erros e ela também reconhece a qualidade das outras pessoas, as virtudes das outras pessoas. Então é algo muito importante. E o maior exemplo de humildade que nós temos é o Senhor Jesus. Ele diz na sua palavra assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que palavra, né? Quando nós aprendemos com ele e aprendemos dele que ele é humilde e manso, nós encontramos descanso para nossas almas. Então, a humildade é algo fundamental, importantíssimo na vida cristã, é uma virtude importantíssima, né? A humildade. Humildade não é a pessoa andar maltrapido, mal vestido, não querer as coisas sofisticadas, não é nada disso. Humildade é um estado de espírito, né? Não é também pobreza. Humildade não é pobreza. Existem pessoas pobres soberbas e existem pessoas ricas humildes. Então, humildade é um estado de espírito. E Jesus foi o maior exemplo. Jesus, ele, para demonstrar, para nos dar exemplo de humildade, um dia ele cingiu-se com uma toalha, tomou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos apóstolos. Lavar os pés naquela época era tarefa de escravo, de servos. Quando os seus senhores chegavam, os seus patrões chegavam, os servos tomavam a bacia e ia lavar os pés dos seus senhores. Era função de escravo. E Jesus se colocou ali como um escravo, dando exemplo para os seus apóstolos. E ele começou a lavar os pés dos seus apóstolos. E o apóstolo Pedro disse: Senhor, jamais lavarás os meus pés. Jesus disse assim: ó, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro, né, fala: então lava tudo, até a cabeça. Jesus fala: não, quem está limpo não precisa se lavar todo, somente os pés. E Jesus disse assim: o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês entenderão depois. Então veja bem, um exemplo de humildade de Jesus. Jesus sendo Criador, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele se coloca na posição de servo. Ele disse na sua palavra: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e resgatar a muitos. Para nos dar o exemplo da humildade. E também nós vamos ver aqui na carta de Paulo aos Filipenses um grande exemplo no capítulo 2 de Filipenses. O apóstolo Paulo vai dizer para nós assim: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para nós ter esse mesmo sentimento de humildade, desejar, querer, buscar essa humildade, não querer ser superior a ninguém, melhor do que ninguém, né? E ele continua dizendo que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Então, Jesus, Deus encarnado, se fez servo, né? Fez homem, depois se fez servo e foi até a morte, né? Sendo obediente, sendo humilde até a morte e morte de cruz. Olha o que acontece depois. No versículo 9, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome. A humildade traz exaltação. Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus exalta os humildes. Toda pessoa exaltada, lá na frente ela é humilhada. E toda pessoa que é humilhada, lá na frente ela é exaltada por Deus, porque Deus é justo e faz justiça aos seus filhos, né? Deus o exaltou soberanamente. Jesus se fez servo, se humilhou, mas Deus o exaltou soberanamente. Olha aqui, o versículo 10 diz assim, ó, o versículo 9, né? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus é o maior nome que existe. É o nome mais poderoso. É no nome que se realiza milagres. É no nome que se realiza curas, libertação e salvação. É o nome de Jesus. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Não há nome maior do que o nome de Jesus. E diz aqui no verso 10, ó, para que ao nome de Jesus se dobre. Para que no nome de Jesus se dobre todo joelho. Todo joelho vai se dobrar diante do nome de Jesus. Olha, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Todos os joelhos se dobrarão. E a Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. Coisa maravilhosa. Mas para isso, irmãos, nós temos que aprender a ser humildes, manso, para nós encontrar o descanso para a nossa alma. Esse é um ensinamento de Jesus maravilhoso, a humildade. O maior exemplo de humildade. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Tomou a forma de cordeiro, mas hoje ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Por quê? Porque ele humilhou-se a si mesmo, porque foi humilde até a morte, foi obediente até a morte e morte de cruz, e Deus o exaltou. E hoje ele está à destra do Pai, está à destra de Deus, intercede por mim e por você. Ele é o nosso advogado. É um advogado justo e fiel e que está intercedendo por nós. Temos essa confiança. O apóstolo João diz assim: filhinhos, não pequeis. A ordem de Deus para nós é não pecar. Mas se alguém pecar, não está tudo perdido. Saiba, temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo. Ele intercede por nós, ele intercede pelos nossos pecados. Ele pagou o preço ali na cruz por nossos pecados. E quando nós cremos nele, a justiça dele vem sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Aprenda a humildade, seja cada vez mais humilde. Reconheça as qualidades nas pessoas, exalte-as e seja humilde como Jesus ensina, como Jesus quer que nós sejamos. Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com mais pessoas. Vamos crescer, vamos levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Muitas pessoas estão precisando aprender de Jesus. Aprender uma palavra simples, mas uma palavra que transforma. Uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que sara. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir, se Deus quiser. Um abraço.